A paz do Senhor, adolescentes Salem, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Hoje nós estaremos trabalhando a lição 4 das duas revistas. Revista de adolescentes de 15 a 17 anos, Viver Mais, e a revista Adolescer Mais, para adolescentes de 12 a 14 anos. Nós iremos iniciar com a nossa revista de 12 a 14 anos, que traz como título A Igreja Diversidade no Culto ao Mesmo Deus. Dando sequência, nós temos a mensagem valiosa que está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que traz o versículo que vai fundamentar toda a nossa lição, que nos diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que mensagem preciosa. Vamos seguir com a nossa verdade aplicada. A Igreja de Cristo não se limita à denominação, mas ao mesmo Deus. A nossa introdução da lição 4 nos diz uma mensagem muito importante, muito profunda, que eu quero que você medite um pouquinho nela, que diz assim: a Igreja de Cristo é composta por todos os salvos da terra, que se reúnem em uma igreja local com diferentes nomes. Então nós, enquanto Igreja de Cristo, e os nossos irmãos espalhados aí em todos os lugares, nós que temos um único Deus, não estamos presos em nome e rótulo de igreja, mas em doutrinas, que são doutrinas que estão aqui, na palavra do nosso Deus. Se a doutrina está de acordo com o nosso Deus, eu não estou falando de usos e costumes, né? Que algumas pessoas elas enganam e fazem algumas referências a uso e costume como se fosse doutrina. A verdadeira doutrina é o que está aqui na palavra do nosso Deus. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho agora, no tópico 1, que fala sobre o início da igreja cristã. A igreja cristã, ela iniciou lá em Jerusalém, né, como está aqui, e foi pelo advento do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. Então, a primeira igreja é a igreja primitiva, que também é chamada de Igreja dos Apóstolos, que surgiu lá em Jerusalém, em caráter universal, no período do Pentecoste, como nos diz aqui em Atos, a referência está aí para você ler depois, Atos capítulo 2, versículo 6, e eu quero ler com vocês aqui, Atos capítulo 2, versículo 4, que nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a partir deste momento espetacular para a igreja do Senhor Jesus, que recebeu renovação espiritual, nós tivemos aí o início da igreja. E aí, depois disso, a igreja passou por muitos momentos, e momentos difíceis, momentos de perseguição, que levou o nosso irmão Estevão a ser morto, apedrejado. E com essa perseguição que estava acontecendo naquele momento, com a Igreja de Cristo, todos os nossos irmãos, os cristãos, eles se espalharam em várias regiões. E esse era o plano do nosso Deus, porque com eles se espalharem, com medo de morrer, aonde eles passavam, eles pregavam a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da redenção. E quando eles saíam daquela região para ir para outra, eles já deixavam ali uma comunidade, uma congregação. E aí nós temos aí no próximo tópico dizendo congregações com nomes diferentes. Não importa qual era o nome que a congregação recebeu, mas se ela professava um único Deus, uma só fé, uma só esperança e um só batismo. Vamos seguir aqui. Ainda no tópico 1, nós temos aí algumas doutrinas que são de máxima importância para nós que somos iniciantes na fé, né? Para nós que estamos a cada dia aprendendo sobre o nosso Deus, porque quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você percebe que precisa estudar.
Agora, uma coisa importante é você saber as doutrinas bíblicas que estão aqui na palavra de Deus e que começa dizendo que Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus, é o tema central da palavra de Deus. Algumas pessoas pensam que Jesus só surgiu a partir do Novo Testamento. Não. Quem pensa assim está enganado, porque lá em Gênesis 3,15 já fala de Jesus, que ele viria a este mundo, que ele viria para resgatar, para salvar a humanidade. Mas Cristo também, mas o nosso Deus também, no momento da criação, ele ainda fala uma coisa muito interessante: façamos. Não era só o nosso Deus que estava ali naquele momento da criação, mas estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sob as doutrinas da fé, nós temos aí a salvação pela graça. Nós não merecíamos a salvação, mas mediante a fé nós recebemos. E nós também temos aí como doutrina, né, da igreja cristã verdadeira, a existência da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Também a confissão que Jesus é Deus encarnado que esteve aqui conosco e que morreu, né, uma morte para perdoar os nossos pecados, não só os nossos, mas das gerações de Adão até o último homem que pisar sobre essa terra. Jesus já pagou o preço através da morte dele lá na cruz do Calvário. Também, como doutrina da verdadeira igreja, nós temos aí a fé, o crer que Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, que foi para o céu, mas que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, meu querido, se você quer saber se a igreja que você está é uma igreja que está segundo a palavra do nosso Deus, é só você conferir se a sua igreja segue todas essas doutrinas que estão aí. E, principalmente, se a palavra do nosso Deus é a base para todas as decisões tomadas por essa igreja. E se Cristo está no centro de tudo. Vamos seguir agora com o tópico 2, que fala sobre a reforma protestante. Esse tema é um tema muito importante, porque é um tema que veio para mudar o destino da igreja. Nós temos aí que a Igreja de Cristo, né, que foi fundada lá em Jerusalém, no momento aí do Pentecoste, no decorrer dos anos ela sofreu com heresias, com falsos profetas, e tudo isso fez com que o povo se distanciasse, se afastasse da doutrina bíblica. Mas Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, gente, ele foi um homem forte, um homem de fé, um homem que tomou aí a frente da reforma protestante. É claro que várias outras pessoas estavam aí lutando pela reforma também, mas ele é um nome muito singular, um nome de muita relevância para todos nós. E com a reforma protestante foi resgatada aí a verdade do Evangelho de Cristo, que é essa verdade que está aqui na palavra de Deus. E uma das coisas que Martinho Lutero fez, que foi uma verdadeira revolução, foi a tradução da palavra de Deus. E essa tradução cada vez mais foi ampliada e chegou até nós. Então nós louvamos a Deus pela reforma protestante, porque nós fomos livres da heresia, do jugo do pecado que estava sobre a igreja daquela época antes da reforma. Então a reforma protestante foi um momento ímpar para a igreja mundial. Por quê? Porque a partir daquele momento foi resgatado o verdadeiro evangelho. Vamos seguir? Eu quero deixar como sugestão para vocês que vocês assistam aí o filme de Lutero. Um homem teve uma visão que mudou o mundo. É um filme muito impactante. Logo que esse filme foi lançado, eu assisti esse filme no cinema e eu fiquei impactada em ver o quanto este homem foi usado por Deus. E que ele era uma pessoa comum como eu e você, com fraquezas, que tinha medo, que tinha dúvidas, que tinha incertezas, mas que se deixou ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Assista esse filme. Vamos agora, dando sequência aqui, sobre a questão da reforma protestante. Logo após a reforma, nós tivemos aí 3 divisões de igreja. As igrejas históricas, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. Na sua revista você tem lá uma lista de todas essas igrejas, eu só vou citar algumas aqui, porque o nosso tempo é bem curtinho.
igrejas históricas, né, que surgiram logo após a Reforma Protestante. Nós temos a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana também é considerada uma igreja histórica. Nós temos as igrejas pentecostais, que surgiu aí no século XX, a nossa igreja, a Igreja Deus e Amor, igrejas neopentecostais ou novo pentecostal, que também é chamado de igrejas midiáticas, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Sara Nossa Terra, a Igreja da Graça, são todas igrejas consideradas neopentecostal. Aí nós temos aqui, pessoal, a conclusão dessa nossa primeira lição, da lição 4 para adolescentes de 12 a 14 anos, que nos traz uma reflexão. Não há denominação mais importante ou mais certa que a outra, desde que todas estejam fundamentadas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, se você tinha preconceito de igreja A e igreja B, pare com isso. Cristo é o único Deus, Ele me ama, assim como Ele ama a você e ama também as pessoas que estão nas outras igrejas. Agora, vale a pena você observar se essa outra igreja segue as doutrinas que estão aqui na palavra do nosso Deus, tá? Mas não vale a pena você ter preconceito por nada nesta vida. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Mas também a Bíblia nos diz que Ele é fogo consumidor. Então, para não sermos consumidos, nós temos que fazer o quê? Obedecer e seguir passo a passo o que está na palavra do nosso Deus. Lembrando que não há igreja A e nem igreja B melhor do que outra. O que há são diferentes pensamentos, diferentes nomes, diferentes rótulos, mas nome de igreja não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é aceitar Jesus e obedecer, não só no início, não só no meio, mas até o fim. Aleluias! Vamos então iniciar a lição para adolescentes de 15 a 17 anos da revista Viver Mais. Vamos lá? O título da nossa lição, muito interessante. Eu gosto muito dessa lição, gente. Foi muito bom relembrar toda essa história de Gideão, porque amplia a nossa fé. Amplia a fé no nosso Deus. E o título da lição é o seguinte: Gideão, um jovem estrategista. Nós vamos ver agora aqui um pouquinho com a história de Gideão algumas estratégias que foram usadas para que a vontade do nosso Deus prevalecesse. Vamos lá? Versículo-chave. E o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Juízes, capítulo 6, versículo 16. O objetivo da lição: saber que o Senhor dá vitória àqueles que obedecem ao seu chamado. Olha que objetivo valioso! O nosso Deus, Ele sempre está pronto para nos ouvir e nos dar a vitória naquilo que estamos solicitando, mas há uma regra de ouro: a obediência. Vamos seguir? Vamos lá então para a introdução da nossa lição. Na introdução da nossa lição, gente, nós temos aqui que o povo de Israel, eles tiveram um longo período de paz. E neste longo período de paz, eles começaram a desobedecer a Deus, a servir outros deuses, a desviar do caminho do nosso Deus. Então, nosso Deus, para lembrá-los de que só existe um Deus, porque quem desobedece, padece, o nosso Deus permitiu que eles fossem atacados pelo povo midianita. E eles foram atacados e esse povo subjugou o povo de Deus. Eles destruíram a lavoura. Eles fizeram com que Israel ficasse empobrecido, né? O povo de Israel, neste momento de tanto sofrimento, eles clamaram ao nosso Deus. E o Senhor Deus levantou um homem tímido chamado Gideão. Um homem simples como eu, como você. Porque o nosso Deus ele não está à procura de heróis. Ele está à procura de servos que o obedecem e cumprem a sua vontade. Vamos seguir então? Vamos lá então para o tópico 1, que fala que a desobediência gera perdas. Quem desobedece sempre vai padecer, meu povo. Então escolha obedecer, porque quem obedece sempre tem muito a ganhar. Vamos ler então Juízes, capítulo 6, versículo 3 a 7. A história nos diz o seguinte:
a história de Gideão, que inicia quando o povo de Deus estava lá naquele momento, né, de desobediência, de achar que tudo era banal, que tudo podia. Não estavam muito diferentes do povo da nossa época, não. Hoje em dia as pessoas estão prostituindo, estão se drogando, estão blasfemando, estão servindo outros deuses, estão fazendo coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus, que a palavra do nosso Deus já nos diz que é abominável. E aí nós temos aqui em Juízes 6:3 que nos diz: porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, gente, o Senhor Deus ouviu o povo de Israel, mesmo eles estando em desobediência. Por quê? Porque o nosso Deus nos ama. O nosso Deus nos ama e Ele sempre acredita que nós somos capazes de mudar. Então nós temos aqui um relato que o povo de Israel, eles tinham tudo para ser feliz, mas eles começaram a desobedecer o nosso Deus. E com essa desobediência eles tiveram que pagar um preço muito caro. Deus permitiu que os midianitas entrassem na terra de Israel. E eles ficaram ali subjugados 7 anos, sob o poder dos midianitas, né? E dos amalequitas também. E o comentarista da lição, ele nos diz, em suas pesquisas, que os midianitas eram hábeis em conduzir os camelos a destruir tudo que Israel tinha. Israel não tinha as mesmas armas que os midianitas, por isso eles padeciam, por isso eles sofriam, por isso que Israel estava empobrecido, um povo que tinha tudo para ser rico, para ser próspero, porque tem o Deus que é dono do ouro e da prata, mas resolveram dar as costas para Deus e começar a adorar outros ídolos. E Deus então se entristeceu com Israel e deixou que eles pagassem pela sua desobediência. Vamos seguir? Nós temos ainda em Juízes 6, do versículo 11 a 16, que nos diz assim: então, logo após o clamor do povo de Israel, que Deus ouviu o clamor deles, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiazerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluias! Quando você clama, o Senhor Deus te ouve e Ele manda resgate para você. Não interessa qual é a luta, qual é a provação que você está passando hoje. Deus sempre vai se levantar ao seu favor para te resgatar. O povo desobedeceu a Deus,
mas Deus acreditava que eles eram capazes de mudar. E levantou um homem comum como eu e você, chamado Gideão. E este homem foi usado por Deus. Então, meu querido, não fique aí intimidado com a sua incapacidade, porque o Deus que te escolheu, ele vai capacitar você. Vamos seguir aqui. Uma estratégia diferente. Nós sabemos que o nosso Deus, ele chamou Gideão, mesmo Gideão se sentindo pequeno, se sentindo fraco, mas o Senhor Deus é a nossa força. Ele é a oportunidade de mudança. Quando você obedece o chamado, quando você segue a vontade do nosso Deus, ele se levanta do seu trono de glória para te olhar, para te abençoar, para te ajudar. Então nós temos aqui uma estratégia diferente, uma estratégia já usada pelo servo do Senhor chamado Gideão. Um homem tímido, um homem simples, um homem pobre, mas um homem que obedeceu à vontade do nosso Deus. O Senhor Deus o chamou e ele foi lá e obedeceu. Um homem que foi revestido pelo Espírito de Deus, ele fez uma prova com Deus, ele não saía por aí fazendo o que dava na telha, não. Ele primeiro fazia prova de Deus. Você vai poder ler lá no livro de Juízes 6 e 7, que Gideão ele fez prova do Senhor, e a partir do momento em que o Senhor demonstrou para ele que ele estava no caminho certo, ele então chamou o povo para a batalha, reuniu cerca de 32 mil soldados. Desses 32 mil, Deus disse para ele, dispensa os covardes, dispensa os que são medrosos. E depois que ele dispensou tudo isso, de 32 mil, só sobraram 10 mil. E Deus então, olhando para aquela situação, Deus falou, olha Gideão, está aí muita gente ainda. Porque se Deus deixasse Gideão ir para a batalha com esse tanto de as pessoas de Israel, que já estavam desobedecendo o nosso Deus, iam falar, não, nós vencemos pela nossa própria força. Nós é que somos fortes, nós é que somos capazes. E Deus queria provar para eles que eles tinham que se voltar para ele, porque ele que era a força de Israel, assim como ele é a nossa força, o nosso Deus, o nosso único Deus. Deus então falou para Gideão usar uma estratégia. Mandou os homens irem beber água na beira de um riacho. E beber água. E aquele que bebeu conforme um cachorro, que abaixava a cabeça, que ficava alerta, esse era para ficar e os demais era para Gideão dispensar. Então, de 32 mil ficou 10 mil e de 10 mil só sobraram 300 homens. E esses que sobraram, o Senhor Deus ainda mandou Gideão fazer uma estratégia, porque Deus estava com ele. Quando você se permite ser usado por Deus, ser guiado por Deus, a sua vida muda. Não importa o que as pessoas estão dizendo, que você é pobre, que você é miserável, que você não tem nada. O nosso Deus é provedor de tudo. O nosso Deus é capaz de te tirar do nada e te colocar em cima, de te tirar do meio dos escravos e te colocar no meio de príncipes. O nosso Deus, ele faz além do que pedimos e do que pensamos. E dando sequência aqui, chegou, pois, Gideão e aos 100 homens, porque ele se dividiu os 300 de 100 em 100, foi uma das estratégias, dividir de 100 em 100. Então, Gideão chegou com 6 homens e com eles iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigia, melhor dizendo, da meia-noite, havendo sido de poucas trocas de os guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 campainhas, as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Esquerdas, as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e chamaram espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar. E ao redor do arraial, então todo o exército pôs-se a correr, e gritaram e fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu. Então, olha só a estratégia que foi usada por Gideão. O Senhor Deus mandou ele ir para uma batalha que tinha muitos e muitos inimigos, com 300 homens apenas, levando um cântaro vazio, uma tocha e uma buzina. E eles se dividiram de 100 em 100.
E no momento certo, eles quebraram a botija, tocaram a buzina e e levantaram aquelas tochas. Então, o exército inimigo temeu, porque ouviu barulho demais. E também quem estava ali, o nosso Deus, com seu poder sobrenatural, extraordinário, que fez com que os soldados começassem a lutar entre eles. Começaram a matar uns aos outros. E os outros que fugiram, os guerreiros que estavam com Gideão e os outros guerreiros de Israel, derrubaram todos ao fio da espada. Então, o nosso Deus, ele é assim. Ele gosta de coisas simples para realizar coisas grandes. Então, meu querido, você é especial, porque Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida através do pouco que você tem para oferecer a Ele. Vamos lá? Dando sequência aqui, a conclusão da nossa lição de hoje, da lição 4. Nós temos aí uma foto de como aconteceu aquele momento e nós temos uma mensagem muito preciosa. Israel foi vitorioso porque só o Senhor é Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você só consegue vencer porque só o Senhor é Deus. E quando você está com Ele, em todos os momentos, Ele te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Gideão é um exemplo de que Deus transforma a insegurança humana em força sobrenatural. Meu querido, não importa se você se sente pequeno, se você se sente pobre, se você se sente fraco, o nosso Deus é a nossa força e Ele vai nos conduzir à vitória. Creia sempre no nosso Deus. Agora eu quero finalizar as lições dessa noite com essa frase espetacular que falou muito comigo. Gideão deixou Deus escolher os 300, pois Deus não falha e um soldado escolhido errado é um inimigo infiltrado. Gente, olha que mensagem tremenda. Você está fazendo como Gideão? Você está deixando Deus escolher as pessoas que ficam próximas a você? Ou você está pensando que é autossuficiente e está trazendo para perto de você pessoas que vão te destruir? Abra seu olho. Não existe essa questão de amiguinho aqui, amiguinho acolá. Tenha como amigo o Senhor Deus, o nosso querido Espírito Santo e o nosso amado Jesus. Tenha como amigo o seu pai, a sua mãe, a sua família. Porque eles têm um único interesse em você, que você cresça, que você prospere. Cuidado com esse negócio de ter amigos demais. Eu já vi vários e vários adolescentes serem destruídos por causa dessa questão de amizade. Lembrem-se dessa mensagem, que ela é valiosa, ela é preciosa, ela é importante. Deixe Deus escolher as pessoas que vão ficar perto de você, porque um soldado escolhido errado é um inimigo infiltrado, é um servo de Satanás para destruir a sua vida. Então tome muito cuidado. Pense um pouco, reflita neste momento. Quem é que você trouxe para perto de você? Se é uma pessoa que vai te fazer crescer, que vai te fazer caminhar no caminho da verdade, no caminho que vai te conduzir para o céu, ou é alguém que vai te levar para o mundo, para as drogas, para a prostituição, para tudo aquilo que é abominável diante de Deus. Que Deus te abençoe. Que o nosso Deus esteja com você em todos os momentos da sua vida. E tenha sempre a sua fé reafirmada, dia após dia, no verdadeiro Deus. Deus seja contigo, Deus te abençoe e até a nossa próxima lição.